Espírito Santo. A nossa gratidão, Ricardo. Eu que agradeço, mais uma vez, compartilhar esses momentos com os amigos da Bahia, interior da Bahia, Piatã, é assim que se pronuncia o nome da cidade, onde o Centro Espírita está localizado. É um grande prazer estar aqui. Estivemos juntos no ano passado, em novembro, quando a gente conversou sobre aspectos humanos da mediunidade, a partir de experiências que nós vivenciamos na nossa casa espírita, vinculando dois temas: evangelização espírita infanto-juvenil e mediunidade, né? Mediunidade, um tema de interesse dos nossos jovens, nos colocaram diversas questões, temos evoluído bastante com o tema, e gerou aquela palestra falando sobre aspectos humanos da mediunidade, muito calcado, muito sustentada a palestra nos temas que os jovens nos trouxeram, e particularmente foi muito positivo, porque eles se interessaram mais do que no fenômeno, em saber como que o fenômeno, como que a vivência única cotidiano do médium. E isso, para mim, eu acho que é um aspecto muito positivo. Sai do sobrenatural, percebido como sobrenatural, do encantamento do fenômeno, e cai para a vida diária. Então, acho que isso é um grande tema, é um grande processo, progresso, em termos de discussão da mediunidade. Vamos ainda falar sobre mediunidade hoje, né? Só que não mais a partir da curiosidade dos nossos jovens, não mais a partir de vivências práticas nossas, mas a partir de uma outra fonte. E é importante eu recuperar um pouquinho de onde esse tema apareceu. Apareceu quando eu fui convidado pela própria casa onde eu sou voluntário, para que eu preparasse uma palestra a ser apresentada no dia 2 de abril de 23, tá? 2 de abril, data de nascimento, data da reencarnação do Francisco Cândido Xavier, né? Sempre caímos na tentação de fazer pinceladas da biografia do homenageado, mas biografias existem várias, né? Existem várias biografias publicadas em livro, mas também existem várias biografias comentadas como palestra, é só pesquisar na internet que a gente encontra. Então, eu me propus em fazer um trabalho diferente a partir de leituras que eu já tinha feito, e que eu me propus a refazer em 2023. Eu já tinha lido Parnaso de Além Túmulo de forma completa, apenas uma vez, até então, e eu resolvi ler de novo Parnaso de Além Túmulo em 2023, uma poesia, no máximo 2 poesias por dia, de manhã cedo, quando eu acordo. E por que que eu me propus isso? Porque eu queria qualificar, melhorar a qualidade da minha leitura do Parnaso de Além Túmulo. E por que que eu me propus isso? Porque em 2022 ou em 2021, acho que foi 2022, eu li uma dissertação de um mestrado de um companheiro, que justamente me remeteu à importância de ler de forma qualificada esta obra maravilhosa, tá? Então, a palestra de hoje, e eu expliquei isso lá em 2 de abril de 23, ela é baseada numa dissertação de mestrado. E eu tomei como inspiração a poesia Marchemos, né, de Castro Alves, como o Cristiano destacou, Espírito Castro Alves, Mediunidade Chico Xavier, que é uma poesia no estilo de Castro Alves, né, quase que uma saga heróica, né, muito empolgante em alguns momentos, né, e que nos incentiva, nos estimula, né? E é esse estímulo que eu gostaria de trazer para vocês, inclusive, para quem não leu, leia Parnaso de Além Túmulo, e quem já leu, talvez fique com a curiosidade de ler de novo. Então, é essa a minha proposta para vocês, tá? Marchemos e outras poesias, o Espiritismo em Estudo. Qual é essa dissertação de mestrado que me empolgou? Essa cujo título está na tela, A Poesia Transcendente de Parnaso de Além Túmulo. O autor dela é o Alexandre Caroli Rocha, graduado em Letras pela Unicamp,
E, posteriormente, depois de ter apresentado a sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, atualmente ele é mestre e doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, tá? Neste QR Code, caso alguém já tenha tido a curiosidade de capturar, neste QR Code você vai para o repositório da Unicamp, onde está depositada de forma virtual a dissertação do mestrado, tá? E quais são os grandes achados? Eu vou, para mim, enquanto leitor que não sou habituado a ler poesia, sou obrigado a reconhecer isso. Não sou estudante de letras, não sou acadêmico, não sou formado em letras. Então, a minha leitura da dissertação é uma leitura feita por um leigo espírita, que me interessou o tema que ele abordou. Então, eu pensei da dissertação de mestrado dele, que é extremamente rica, eu pensei dois temas que me pareceram bastante interessantes. Dois temas que me pareceram bastante interessantes. E quais foram esses temas que ele mesmo destaca? É a possibilidade de lermos o Parnaso de Além-Túmulo enquanto instrumento de prova de possíveis identidades de espíritos que se identificaram como poetas conhecidos, com obras conhecidas no passado. Tá? O Parnaso de Além-Túmulo pode ser lido desta forma. Gente, eu esqueci de falar. Para quem não sabe, eu já fiz essa palestra aqui em Vitória algumas vezes, né? E a depender do público, um público me questionou, Ricardo, o que é Parnaso? A gente não sabe. Parnaso é uma coletânea de poesias de autores diversos, tá bom? Parnaso, coletânea de poesias de autores diversos, de onde? Do além-túmulo, dos mortos, tá? Então, Parnaso de Além-Túmulo é essa coletânea de poesias de autores já desencarnados, tá bom? Eu esqueci de fazer esse alerta. Então, o autor dessa dissertação, o Caroli, ele, entre outras coisas, ele traz algumas propostas na dissertação dele. A leitura do Parnaso de Além-Túmulo enquanto evidências de provas possíveis de identidade de espíritos desencarnados, que nada mais são aqueles que, enquanto encarnados, assumiram este nome, tá? Esta é uma vertente da leitura do Parnaso de Além-Túmulo, e a outra vertente é o que o Caroli indicou como um projeto de reapresentação de O Livro dos Espíritos. E eu achei isso muito curioso, e a gente, no final da palestra, vai abordar isso. Até aqui, tudo bem? A minha palestra vai ter essa vertente, baseada na dissertação de mestrado. Poxa, Ricardo, uma palestra espírita baseada no trabalho acadêmico? Sim, mas é um trabalho acadêmico que interessa aos espíritas, tá? A depender do tipo de leitura que a gente se interessa. Particularmente, eu recomendo esta leitura, tá? Então, é uma palestra espírita, de um espírita leigo em letras, tá? Leigo nesse estudo acadêmico de letras, mas é a leitura que eu consegui fazer, e que eu dali tirei duas vertentes. Parnaso de Além-Túmulo como um repositório de provas possíveis da identidade dos espíritos, e Parnaso de Além-Túmulo como um projeto de reapresentação de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O tema, o objetivo da palestra é esse, ok? Vamos adiante um pouquinho. A primeira abordagem eu coloquei lá em cima à direita, né? Provas possíveis de identidade dos espíritos, né? Primeiro, discutir identidade dos espíritos, tá? Eu espero que esteja visível as letras para vocês, né? Eu sei que tem muito texto, então, quando um slide tem muito texto, pode atrapalhar um pouco a nossa leitura. A apresentação visual, por ser muito texto, algumas pessoas reclamaram, né? Não conseguiram acompanhar, mas eu acho que para uma apresentação virtual, digital, do jeito que a gente está fazendo, acho que está agradável para ler, não sei, tá? Então, o que Kardec destaca no Livro dos Médiuns sobre a discussão em torno da identidade dos espíritos? Primeiro, porque ela é uma das mais controversas, mesmo entre os adeptos do espiritismo.
É um tema difícil de ser abordado, difícil de ser confirmado. E Kardec trata muito sobre isso nessa sequência aí dos itens do Livro dos Médiuns, itens 255 em diante. Esse tema é tão complicado que ele quase que equipara a obsessão como uma das dificuldades do espiritismo prático. E o que Kardec chamava de espiritismo prático no Livro dos Médiuns? As reuniões mediúnicas, a prática mediúnica em si, é o que Kardec, na época, chamava de espiritismo prático, é a reunião mediúnica. Para nós, né, que temos amadurecido esse tema no movimento espírita, e eu discuto muito isso na casa espírita onde eu sou vinculado, nas minhas discussões, o espiritismo prático eu identifico na minha vida cotidiana. Como que a doutrina espírita se torna, para mim, uma ferramenta prática de melhoria pessoal? Tá? Eu me afastei um pouco desse conceito de Kardec, espiritismo prático como reunião mediúnica, a prática mediúnica, e aproximo o espiritismo prático à minha vivência espírita, o meu esforço de aplicar a moral espírita no meu cotidiano, o quanto que a informação espírita colabora na minha construção de visão de mundo, na minha tentativa de aderir às minhas escolhas cotidianas, o que eu penso, como eu tento controlar as minhas emoções, meu esforço de não dar vazão às minhas emoções ruins, tudo isso eu chamo de espiritismo prático para hoje, tá? Mas na época Kardec falava espiritismo prático, a reunião mediúnica. Então Kardec coloca a identificação, a confirmação da identidade dos espíritos, né, junto com a obsessão, como uma das maiores dificuldades da atividade mediúnica. Mas, ao mesmo tempo, ele nos alerta. Em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária, em muitos casos. E isso é importante a gente ter bastante consciência, tá? Muitas vezes a gente quer, por uma necessidade, né, buscar referência nos nomes dos grandes espíritos que nós passamos a reconhecer no movimento espírita em busca de socorro, e talvez a gente tenha uma certa expectativa de que eles estejam na nossa reunião mediúnica a partir do nome. Então, muitas vezes, o Antônio, o José, o Mário, o irmão Albino, que está na nossa reunião mediúnica, tem menos importância para nós, porque nós não identificamos nesses nomes os nomes que a gente gostaria. Neste caso, se a gente pensa isso, eu reforço esse alerta de Kardec. O nome não é importante. O que é importante é a sabedoria com a qual ele se expressa, a amorosidade, o respeito às decisões do grupo, o insistir no bem, menos tudo isso é muito importante do que o nome. Que está junto de vocês e vocês não conseguem reconhecer o que vocês gostariam que quem estivesse fosse a irmã Sheila, a Anália Franco, né, a Alta de Souza, a Maria Dores, nomes carimbados do movimento espírita, e a gente está extremamente atento a irmã extremamente dedicada ao nosso lado. E para nós, ela que tem um acesso melhor, ela que se comunica melhor conosco. Então, reforço o que o Kardec está dizendo. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Kardec explora o que nós deveríamos observar enquanto questão primária, essencial e importância real no nosso relacionamento. Mas, mesmo assim, em algumas circunstâncias, a discussão sobre a identidade dos espíritos é válida. É válida. E como a gente pode comprovar essa identidade? Quais são as ferramentas possíveis?
livro dos médiuns, mas eu não vou discutir isso, eu vou discutir como é que o Alexandre Caroli resolveu isso na dissertação de mestrado dele, que é a minha base de apresentação de hoje, tá? O que ele nos trouxe enquanto proposta para fazer, e ele trabalhou isso na dissertação de mestrado dele. Por ser uma obra poética, o que ele teve como referência para tentar comprovar ou identificar indícios que aqueles espíritos que se identificam com tais nomes corresponderiam com aqueles autores encarnados que o público conheceu. Ele chamou, a estratégia utilizada dele foi a partir da análise das vozes poéticas dos autores espirituais. E ele explora na dissertação de mestrado dele o que seria essas vozes poéticas. E qual foi a referência que ele teve para confirmar que as vozes poéticas dos desencarnados correspondem às vozes poéticas dos encarnados? Ele avaliou o que os críticos consagrados dos autores encarnados falaram sobre a poesia desses encarnados. Digamos que o Cristiano seja um crítico literário. Não sei qual é a profissão do Cristiano, tá? Digamos que o Cristiano seja um crítico literário, uma pessoa que entende de texto literário. E deixa eu ver o nome de algum companheiro que esteja aqui presente, a própria Ana Maria. E a Ana Maria é uma romancista extremamente conhecida na Bahia, tá bom? E o Cristiano, enquanto crítico literário, ele se especializou na obra da Ana Maria, ele conhece a fundo a obra da Ana Maria, ele sabe como é que a Ana Maria, quais são as ferramentas, quais são as imagens que a Ana Maria usa para fazer os seus romances. O Cristiano, enquanto crítico literário, entende muito da autora, da romancista Ana Maria. E o Cristiano escreve sobre a literatura da Ana Maria encarnada. Pronto. Identificamos um crítico literário, referência da Ana Maria. A Ana Maria desencarna, o próprio Cristiano desencarna. Daqui a 50 anos, surge um espírito Ana Maria fazendo romances e assinando como Ana Maria. O que os nossos amigos espíritas lá no futuro, ou um crítico literário, um acadêmico na área de literatura, como é que eles podem avaliar se o texto produzido pelo espírito Ana Maria, 50 anos lá na frente, a gente se transportou para 50 anos lá na frente, como é que essas pessoas vão avaliar se o espírito Ana Maria corresponde à autora encarnada Ana Maria? Não, peraí, tem um Cristiano, crítico literário, que estudou profundamente Ana Maria, autora encarnada. O que o Cristiano escreveu sobre a autora Ana Maria? Ele escreveu que Ana Maria, os romances dela, normalmente são escritos considerando determinado cenário, determinadas imagens, são textos na área urbana, ou são textos no ambiente rural, são textos que falam, em geral, de crimes, vinganças, são textos que falam de amor. Veja, o crítico literário cristiano, ele dissecou a obra da Ana Maria e publicou o seu trabalho sobre a obra da Ana Maria. Os críticos do texto espírita daqui a 50 anos vão ter uma referência para tentar entender a Ana Maria encarnada e comparar com os romances da Ana Maria desencarnada. Consegui ilustrar o que o Caroli quis dizer em analisar as vozes poéticas dos autores espirituais, considerando que os críticos consagrados falaram sobre os autores encarnados? Consegui? Está claro? Eu só estou vendo na tela o Cristiano. Cristiano, o pessoal está entendendo? Conseguir desmistificar um pouquinho a ferramenta, a estratégia utilizada pelo Alexandre Caroli? Na sua opinião? Me parece que sim, Ricardo. Você deixou bem claro que, na verdade, foram utilizadas as críticas de outros estudiosos que fizeram a obra desses espíritos enquanto vivos. Não é? Me parece que ficou bem claro. Então, vamos avançar um pouquinho, tá bom?
Vamos lá, gente. Para quem não conhece, o Parnaso de Além Túmulo, na sua última edição, estou vendo aí que a Ana Maria, nossa romancista Ana Maria, disse que está bem claro. Obrigado, Ana Maria, pelo retorno. Tá? Parnaso de Além Túmulo, na sua última edição, ele tem 259 poemas produzidos por 56 autores espirituais, via mediunidade do Chico Xavier. O Caroli não analisou 259 poemas. Em geral, trabalhos acadêmicos, trabalhos de pesquisa, você busca determinar um corte, uma amostragem que seja significativa, para você poder fazer o seu trabalho. E qual foi o corte que o Caroli determinou para o trabalho dele? Ele não analisou 259 poemas. Ele analisou 105 poemas. E, particularmente, para mim, isso é muita coisa já. Tá? Então, dos 259 poemas, ele analisou 105. E dos 56 autores, esses 105 poemas foram produzidos por 5 autores. Então, é uma amostragem, em termos de quantidade de poemas, em termos percentuais, maior do que o percentual de autores. E isso foi positivo para o trabalho dele. Por quê? Porque ele só precisou, entre aspas, precisar, ler o trabalho dos críticos literários correspondente a 5 autores, e não de 56. Tá? E quais foram esses autores que ele estudou? Né? Foi o Antero de Quental, foi Augusto dos Anjos, foi o Cruz e Souza, o Guerra Junqueiro e João de Deus. Se eu não me engano, são 3 portugueses, Antero de Quental, Guerra Junqueira e João de Deus, se eu não me engano, e os 2 brasileiros, Augusto dos Anjos e Cruz e Souza. Tá certo? Então, ele, na dissertação de mestrado dele, ele explorou 105 poemas de 5 autores, são esses autores que estão aí na tela. Tá? Para tentar trazer para vocês o que o Caroli explicou quando ele falou de analisar as vozes literárias, eu vou trazer alguns poucos exemplos, que são muitos que o Caroli explora no trabalho dele. O primeiro exemplo, né? Sim, e todos os exemplos em cima de João de Deus, tá? Os exemplos que eu trouxe são em cima de João de Deus, ok? O Espírito João de Deus, correspondente a este autor encarnado, João de Deus, português, que viveu no século XIX, entre 1830 e 1896. Aí já chamo a atenção para vocês. João de Deus desencarnou em 1896. Eu tinha anotado, pensei que estava anotado aqui na apresentação e não está. A produção literária dele, em especial a que o Caroli avaliou, e é o texto que eu vou trazer aqui de comparação para explicar e exemplificar, é uma poesia, se eu não me engano, de 1870 a 1880. Francisco Canto Xavier nasceu em 1910, no interior de Minas Gerais, com os recursos físicos que existiam na época e não com os recursos digitais que existem hoje. E, conhecidamente, sabe-se que o Chico Xavier teve uma formação acadêmica muito básica e precária. Ele, como autodidata, se interessou por leitura ao longo da sua vida. Então, distância, momento em que João de Deus, lá em Portugal, 1870, 1880, alguma coisa assim, e quando Chico Xavier psicografou. Nasceu em 1910, começou a fazer as suas psicografias, se eu não me engano, mais ou menos em 1925, Parnaso de Além Túmulo foi publicado em 1932, tá? Muito distante, em termos de tempo e em termos de acesso à informação. O que o Caroli identificou no trabalho dessa crítica literária, Cleonice Berardinelli, que estudou o trabalho de João de Deus encarnado, né? Ela identificou o seguinte, que o tema da poesia de João de Deus pode ser sintetizado no amor. Amor à mulher e amor a Deus. Aí, isso aí é a opinião do texto do Caroli na dissertação dele, tá tudo isso.
na opinião do Caroli. Isso já revela uma diferença em relação aos poemas de Parnaso. Por quê? Na visão do Caroli, na leitura do Caroli, em Parnaso, não faz parte o amor do poeta à mulher, mas canta-se na poesia do Espírito João de Deus no Parnaso, canta-se com recorrência o amor a Deus e o amor entre mães e filhos. O amor à mulher, pelo que eu entendi da crítica ou do distanciamento que o Caroli identificou, quando João de Deus está falando do amor à mulher, o amor à mulher, homem e mulher. Em Parnaso, isso não aparece tanto. O que aparece é o amor a Deus, que também aparece no autor encarnado, e aparece o amor entre mãe e filhos. Numa leitura como espírita, eu consigo identificar algo em comum. O amor no relacionamento. O amor enquanto virtude. Tá? Caroli, rigorosamente, enquanto acadêmico, ele fez esse distanciamento. E uma coisa que o Caroli destaca, né, como algo muito interessante, um indício de confirmação da identidade desse Espírito João de Deus, tá? É o que ele trabalha como intertextualidade. E o que é intertextualidade? Eu vou tentar explicar a partir desta poesia, tá? Que está aí na tela. Esta poesia é do encarnado João de Deus, escrito lá em Portugal, 1870, 1880. Vou ler para vocês e vocês também estão lendo aí comigo. Minha mãe, quem é aquele pregado naquela cruz? Aquele filho é Jesus. É a santa imagem dele. E quem é Jesus? É Deus. E quem é Deus? Quem me cria. Quem? O texto, curiosamente, está pequeno aqui para mim. Um momentinho só, por favor. Quem nos cria. Quem nos manda a luz do dia e fez a terra e os céus. E veio ensinar a gente que todos somos irmãos e devemos dar as mãos uns aos outros irmãmente. Todo amor, toda bondade. E morreu para mostrar que a gente, pela verdade, se deve deixar matar. O que a gente identifica aí, tá? Primeiro está claro, não sei se ficou claro para vocês, na nossa palestra virtual eu vou conversando com o público que fica mais fácil, tá? Virtualmente aqui talvez fique um pouquinho mais difícil. O que eu identifiquei, não sei se vocês identificaram nessa poesia, é o diálogo entre uma mãe e um filho. Ok? Diálogo a respeito do quê? Possivelmente, na sala familiar ali, o filho deve ter visto na parede da sala, na parede do cômodo, né, a imagem de Jesus crucificado. E a criança perguntou para a mãe, quem é ele? Naquela imagem ali, pregado naquela cruz. E aí a mãe responde, é Jesus, é a santa imagem dele, né? Pode ter sido um quadro também, não necessariamente a crucificação de Jesus. Está claro, um diálogo entre mãe e filho, questionando quem é aquele. E na concepção religiosa da mãe, é Deus, Jesus é Deus. Né? Ela responde para o filho, quem é ele? É Deus. E quem é Jesus? É Deus. Faz sentido no contexto religioso, possivelmente de uma mãe católica. Vocês concordam que faz sentido? Faz sentido dizer que Jesus é Deus. Tá? Nesse dia, uma mãe ensinando ao seu filho sobre as tradições religiosas, vivenciadas ali na família. Ok? Eu vi aqui uma sinalização que a Ana Maria levantou a mão. Ela foi acidente ou ela quer colocar alguma coisa? Se foi acidente, eu vou continuar. Foi acidente, tá Foi bom, Ana? acidente, pode continuar. Tá claro, conversa entre mãe e filho, conversando sobre quem é Jesus, e as respostas estão atreladas ao contexto religioso, ao contexto social, ao contexto cultural da época. Ok? Ok. Vou apresentar agora uma poesia do Espírito João de Deus, pela psicografia de Chico Xavier.
outro contexto social, outro contexto cultural, e partindo do pressuposto que é o mesmo João de Deus, ele estando desencarnado, tendo a consciência da sua situação como espírito desencarnado, possivelmente tendo aprendido lições, tendo mudado alguns pontos de vista, né? É possível que mudanças surjam ao construir os seus textos. Mas veja que curioso esse novo texto que eu vou apresentar. Novamente, Espírito João de Deus, não é mais o encarnado João de Deus. Tá? Na noite de Natal, minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. O que a gente identifica de diferente, né? Desculpa, o que a gente identifica de parecido? Novamente, diálogo entre mãe e filho. Mãe e filho conversando sobre o quê? Sobre Jesus. Mas não surge mais o Jesus pregado na cruz. Não surge, em nenhum momento está destacado o que disparou essa conversa. Mas em contraponto ao Jesus na cruz que aparece no primeiro texto, curiosamente, quando a mãe vai desenvolver um pouco mais a sua fala, ela não olha para uma imagem pregada de Jesus na cruz, não. Ela mira uma luz do céu. Eu vi um contraponto aí desse Jesus na cruz do primeiro texto. Mas vejam, similaridades. Uma mãe conversando com o filho sobre Jesus. Dessa vez, não mais perguntando quem é Jesus, mas por que Jesus fez do jeito que ele fez. Vocês entendem que é uma outra discussão que está aparecendo neste diálogo? Possivelmente provocado por uma mudança de visão de mundo do espírito, não mais o encarnado João de Deus escrevendo um texto de acordo com seu contexto cultural. E o que eu gostaria de destacar, que é o que e aí colocando os dois textos à mostra, é a presença do que o Carol explicou, e ele desenvolve o que é isso na dissertação de mestrado dele, a presença de intertextualidade. São dois textos escritos em momentos, tempo e contextos culturais, espaço, inclusive, diferentes, mas são textos que conversam entre si. São textos que dialogam. São textos que dialogam. São textos que se aproximam. Tá? E quais são os pontos de aproximação? O Carolho desenvolve academicamente isso de forma um pouco mais rigorosa, tá? Eu vou falar enquanto espírita, que não sou acadêmico, muito menos da área de literatura, da área de letras, tá? Aproximações, mãe e filho conversando sobre Jesus. Existe uma aproximação por um contraponto. Jesus na cruz e a mãe mirando uma luz no céu. Ok? Conseguir aproximar um pouquinho a compreensão do que é intertextualidade? Se puderem colocar um comentário, se o Cristiano puder abrir a tela, me indicar alguma coisa. Está claro que esses textos se conversam e que isso pode ser um indício de identidade? Novamente, em que contexto a mensagem mediúnica foi escrita? Por um médium no interior de Minas Gerais, não
tinha os recursos tecnológicos que nós passamos a ter de forma bem recente, que lhe permitiria acesso à informação, e mesmo assim a sua formação era muito precária. Por isso que a gente identifica, né, é, que isso é um indício de identidade. Tentei explorar bastante com vocês, né, a questão da identidade, mostrando que, apesar do nosso cotidiano a identidade não ser relevante, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atentos. Por exemplo, um espírito, através de um médium, passa uma comunicação para o cristiano, faz questão, nesta comunicação, se identificar como um amigo do passado do cristiano, um parente do passado cristiano, querendo dar orientações para o cristiano, mas o cristiano, como espírita, conhecendo as dificuldades que existem na identificação dos espíritos, né, ele pode ler o texto naquilo que ele tem de bom, está me incentivando ao bem, está me realmente bateu, eu tenho passado por alguns momentos de agonia, por dificuldade, algumas dúvidas em algumas decisões, seja de âmbito profissional, seja de âmbito familiar, em especial questões morais, questões éticas. Algumas decisões profissionais nossas esbarram em questões éticas morais, em questões que extrapolam os códigos de ética da nossa profissão, tá? Nós, como os espíritas, teoricamente, deveríamos raciocinar sobre isso, tá bom? Então, esse espírito, aquelas mensagens, muitas de forma genérica, manda uma mensagem para o cristiano e que, além de ser, fugindo um pouquinho da mensagem genérica, se arrisca a dar alguns indícios de identificação. Lembra quando a gente estava brincando naquele dia e você caiu da árvore e quebrou o braço? Aí o Cristiano, putz, nunca caí de árvore e quebrei o braço. Até quebrei o braço sim, mas não foi porque eu caí de árvore, foi andando de bicicleta. Veja, a depender da situação, podem existir espíritos que queiram comprar, queiram a nossa adesão. Poxa, esse espírito sabe que eu estou com dúvidas. Aí ele, para legitimar o incentivo ao bem, num primeiro momento, ele se arriscou a colocar uma informação que me induziria a acatar esse apoio de forma imediata. E não sei se o cristiano é assim. Se eu sou um espírita, que eu sou empolgado, abraço qualquer coisa, automaticamente reconheço que esse espírito é um espírito de luz, automaticamente reconheço que ele é o meu guia espiritual e automaticamente começo a acatar todas as inspirações, todas as orientações que ele me traz. Lê do engano. Cai numa armadilha. Quando a gente conhece primeiro, a dificuldade. Existe dificuldade na identidade dos espíritos, mas que existem possibilidades de fazer avaliação, a gente pode e deve fazê-las. Ah, não identifiquei que é o fulano. Tudo bem, estou atento, mas ele está incentivando a questões éticas. Será que pode ser um ruído da comunicação mediúnica? O médium que permitiu essa comunicação captou de forma clara que o Cristiano quebrou o braço, mas ao entender a imagem, ao entender o som, ao receber as emoções que o espírito está comunicando, ele se confundiu de bicicleta com árvore. A informação mediúnica não vem pronta, não vem clara. É um trabalho delicado e o médium tem que ser acolhido a partir dessa delicadeza, né? Está lá o incentivo, vamos dar tempo ao tempo. Né? Continuar analisando de forma crítica a mensagem que surge, tá? E o médium deve entender, mas por que eles não estão acolhendo a minha mensagem? Eu me dedico tanto, ninguém confia em mim. Gente, o médium que pensa assim não entendeu ainda o que é mediunidade, as dificuldades do trabalho dele mesmo. Isso está lá em Kardec. A educação mediúnica está falha ou está incompleta. Né? A crítica num grupo mediúnico que se preza, que se estima, tem estimas entre os integrantes, a crítica é natural. Não significa que o médium ele está obsedado, não significa que o médium ele é irresponsável. Não, nada disso.
Ok? Que a crítica não é a crítica ao médium, é a crítica ao trabalho que está inserido num contexto de dificuldade. Vamos avançar um pouquinho. Vou sair da identidade e vou avançar agora, né, para o que o Carolio propôs, o Parnaso de Além Túmulo, como projeto de reapresentação do Livro dos Espíritos. E eu não sei se vocês sabem disso, a primeira edição do Livro dos Espíritos, desculpa, a primeira edição, vou beber uma aguinha aqui, tá, gente? Um momentinho só, por favor. A primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, publicada em 1932, tinha 60 poemas, já é um trabalho de porte, atribuído a 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e um anônimo. Ao todo, aí, 14 poetas. Então, primeira edição, 60 poemas, 14 autores. A sexta edição, que no levantamento que o Caroli fez, eu não me preocupei em confirmar isso, não tenho competência para isso, tá? A sexta edição, que é tida como definitiva no que diz respeito à sua estrutura, quantidade de poemas e quantidade de autores, ela é de 1955. Então, quando eu disse que Parnaso de Além Túmulo tinha 259 poemas, eu estou me referindo a esta sexta edição. A minha edição é uma edição mais recente, que foi uma edição comemorativa que foi publicada em 2002, se eu não me engano, tá? Um livro de edição comemorativa. É a nona edição, não tenho certeza agora, não vou ficar falando não, tá? Então, saímos de 60 poemas para 259 poemas e saímos de 14 autores para 56 autores. Caroli ficou curioso. Por que espiritualidade, né? Por que o trabalho do Chico Xavier levou a isso? O que ele... Vejam, gente, agora o trabalho que foi feito, tá? O que ele identificou? Primeiro, que o tema principal da antologia deste Parnaso de Além Túmulo é a reunião dos poemas, não se deu de forma aleatória, pois ele identifica que a reunião dos poemas, em especial na sua última edição, não se deu de forma aleatória, mas obedeceu a um direcionamento programático. E qual seria o tema principal dentro desse direcionamento programático? Através da poesia, falar sobre a morte, enquanto realidade determinada, ela não existe, mas é um fenômeno biológico. Além de falar dela, o que dela advém, que é a existência a permanência da existência dos seres inteligentes, enquanto espíritos imortais. Mas, além disso, eles existem mantendo as suas características, as suas personalidades, e sendo felizes ou sofrendo pela forma, pela qualidade especial dos seus atos morais. Então, veja, o Parnaso de Além Túmulo, no seu direcionamento programático, que evoluiu da primeira edição à última edição, ali de 1955, 259 poemas, se propõe a falar sobre isso. O que o Livro dos Espíritos se propõe? Eu aprofundo que tudo isso não só para os espíritos que escreveram Parnaso, para nós que lemos o Parnaso com atenção, uma revisão dos nossos valores, dos nossos pontos de vista, de como enxergamos o mundo. Tá? Neste contexto, a poesia é instrumento para expressar tanto as bem-aventuranças postas, meia-culpas ou acerto de contas com o passado. Um dos principais objetivos da antologia é tornar convincente a leitura de suas 56 sessões, que são, as sessões são por autores, que são os 56 autores, os autores dando os seus testemunhos de poetas que conheceram uma realidade pós-morte e obtiveram meio de voltar para revelá-la. Falando, então, sobre a vida após a morte, no final das contas, e como é que eles estão nesta vida após a morte, tá? Aí, o Caroli fez um trabalho maravilhoso, gente. Ele buscou fazer uma cotização dos diversos poemas, não todos,
pelo menos na dissertação não estão todos, eu não sei se para ele fez essa cotização completa, 259 poemas, eu não sei, tá? Mas ele fez a cotização de muitos poemas com os diversos capítulos do Livro dos Espíritos. E se, na sua primeira edição, os 60 poemas não abraçavam o Livro dos Espíritos completo, na sua última edição, poemas, ou pelo menos os poemas que Caroli fez a cotização para os capítulos, abrange todos os capítulos do Livro dos Espíritos. E é por isso que ele nos indica, ou nos propõe, que o Parnaso de Além do Túmulo é uma representação de O Livro dos Espíritos, de uma forma poética, tratando dos temas do Livro dos Espíritos de uma forma poética. Confesso que, a partir desta leitura qualificada do Caroli, eu me propus a reler o Parnaso de Além do Túmulo. Eu fiquei com a sensação que eu não li o Parnaso de Além do Túmulo direito. Tá? Por exemplo, Marchemos, não sei se agora está claro, o Caroli propôs que ele tem total relação, na sua estrutura textual, tem total relação com a lei do progresso, da parte terceira, que é o capítulo 8º, né, que é da lei do progresso, inserido na parte terceira do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui às 8h25. Nas palestras presenciais, eu encerrava fazendo uma releitura do Marchemos, que nós já lemos como exórdio, mas talvez para não cansá-los, e se quiserem aproveitar esses 5 minutinhos que nos restam aí, antes da gente terminar a reunião, a gente pode conversar alguma coisinha, eu posso questionar vocês se vocês acharam o que eu trouxe curioso. Pô, Ricardo, você viajou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só um trabalho acadêmico, não muda em nada a minha leitura de Parnaso de Além do Túmulo. Seria interessante a gente ter essa percepção um pouquinho. O que vocês acham? Daqueles que estão presentes aí, quiserem falar alguma coisa. Ricardo, acho muito importante esse diálogo, né, final, e normalmente abrimos para perguntas, para questionamentos, para complementações. Eu não tinha realmente essa noção da relação das poesias com os capítulos do Livro dos Espíritos. Isso me chamou a atenção e, confesso, também despertou a curiosidade para uma nova leitura. Um pouco. Com esse olhar. Acho que tem mais de uma pessoa com o canal aberto, né? Até para entender, seria interessante que ficasse só um canal aberto. Exato, eu fechei e faculto aqui aos amigos e amigas algum questionamento, alguma colocação. Eu não estou ouvindo nada, acho que não tem. É isso, Cristiano, só eu que não estou ouvindo? Não houve nenhuma manifestação até o momento. Então, deixamos a palavra contigo, Ricardo. Se quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só isso. Agradecer a oportunidade de termos nos reunido novamente. Particularmente, eu gosto muito de apresentar essa palestra. Pode não ser interessante para todos os públicos espíritas, mas até a partir da nossa conversa de novembro, eu achei que poderia ser interessante para vocês, tá? Recomendo, sim, uma leitura do Parnaso de Além do Túmulo, seja sozinho em casa, de repente precedendo as suas meditações da manhã, ou precedendo as suas meditações da noite, né? Mas também recomendo àqueles que tiverem interesse a leitura da dissertação do mestrado, inclusive, Cristiano, você que mostrou e ficou curioso, na dissertação do mestrado, o Caroli, ele mostra as cotizações que ele conseguiu fazer de diversas poesias com diversos capítulos, tá? Eu posso até colocar no link, no chat aqui da reunião, que pode não ter dado tempo de capturar ali pelo QR Code, eu posso colocar no link no chat para vocês o link do repositório onde está a dissertação de mestrado. Pode não querer ler a dissertação toda, mas pode querer ler ali a tabela de cotização de poesias.
Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar muita paz. Enquanto a gente está, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, né, antes de encerrar a reunião, eu vou me permitir aqui em colocar para vocês no chat, né? Senão eu vou sair da reunião, o chat, não vou ter mais acesso ao chat para colocar o texto, né? Para colocar o link onde está a dissertação. E eu agradeço e desejo muita paz a vocês. Ricardo, nós aqui agradecemos, viu? Sua boa vontade, sua partilha, né? De sua pesquisa, e trazendo novas informações, despertando curiosidade e contribuindo, né, para a expansão do nosso conhecimento. A nossa gratidão. Eu aproveito, passo a palavra à Ana, que é a presidente da nossa casa, para nos conduzir nesses momentos finais. Obrigado a todos e a todas. Muito bom, Ricardo, foi muito bom. Te agradecemos por mais essas reflexões, que, por sinal, foram muito ricas. Eu já li o livro, mas é como você disse, se você que é mais estudioso, leu e teve que reler. Me chamou a atenção e eu vou ler com mais atenção agora também, fazendo essas análises. É uma coisa muito boa quando a gente ouve, que às vezes a gente faz uma leitura assim, meio que mecânica, né? E pega só o superficial. Isso foi muito bom. Te agradecemos por mais uma vez, pela sua boa vontade de estar aqui conosco, pela sua atenção. Que Jesus te abençoe na sua jornada, na sua caminhada. E eu vou passar para Robert Val, acredito que ele esteja aí, para ele fazer a prece de encerramento. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, fique à vontade. Eu vou falar aqui rapidinho, que você já está em cima do horário. Eu estou até sem graça, porque eu tenho esse livro aqui em casa. Eu li os outros, mas não li o livro. E eu prometo que amanhã começarei a estudar este livro, né? Muito bom a palestra de hoje, foi bem diferente, bem um aprendizado muito grande, gratidão, né? E sobre a mediúnica, é que eu observo muito na mediúnica que as pessoas querem o nome, os trabalhadores, né? Ali o doutrinador quer o nome. E quando não é identificado, eles ficam assim, sem dar muita atenção, né? Isso é um ponto importante que você tocou, né? E gratidão. Ana, tinha uma mão levanta, aliás, ainda tem, de Cristina Mazei. Se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Boa noite, gostei muito, muitíssimo. Parabéns, Ricardo, e muito obrigada, viu? Boa mensagem, excelente. Boa noite. Eu que agradeço a presença de vocês, o interesse de vocês. Aqui. Robert Val, fazer a prece de encerramento. Bem, então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos e pedir ao nosso Deus que os bons espíritos possam nos envolver nesse clima de paz, harmonia e confiança, para que possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, que neste ano de 2024 possamos cumprir com os nossos nobres objetivos no campo ético, moral e espiritual, que as nossas rogativas em favor de todos os irmãos encarnados e desencarnados possam obter ressonância no plano maior, contribuindo assim por um mundo de paz e amor entre as criaturas. Rogamos ao Pai em favor do mentor do nosso Brasil e, por fim, que cada um de nós, ao finalizar este evangelho, sintamos fortalecidos para vencer todas as dificuldades que se apresentarem em nossa jornada diária. E lembrando também, mais uma vez,
que todos nós pedimos ao Mestre Jesus em favor do nosso irmão Kleber Benévolo, para que ele possa ter o acesso amplo aos ensinamentos de Jesus e que os bons espíritos estejam a iluminá-lo. Que a paz do Mestre Jesus se faça para todos. Muito grato, Ricardo, pela sua palestra. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que participaram conosco. Boa noite. Uma boa Fiquem noite. com Deus, pessoal. Felicidades. Boa noite. Boa noite.